assunto. A maior parte deles acha que pode se esconder na bolha, né? Atrás da Com cadeira e deixar a certeza. empresa... E aí delarga, né? Muitas vezes a parte da Larga, comunicação, larga, né? larga. Ou até mesmo por falta de um pouco mais de conhecimento, acredita que não vai influenciar em nada. Ou até mesmo acha que tem que levar no braço firme, né? Não tem necessidade de ter um pouco de polimento, um pouco de traquejo, uma facilidade, na verdade, uma ferramenta para Exato. conseguir conversar com o seu funcionário e até mesmo fazer um network com outros empresários, porque acha que o que ele sabe já é o bastante, né? Hoje é a forma que a gente vai estar polindo ou, quem sabe, auxiliando o empresário a estar desenvolvendo muito mais a ferramenta, né? É claro, tem empresários, isso pegar é bem curioso. Não, mas tem ramos, por exemplo, o meu, que eu preciso ser o pulso firme da ordem e mandar. Pronto. Só que o cara pode ser pulso firme, fazer a ordem ser mais suave, só que fazer o funcionário jogar para ele e não com medo dele, sabe? Tem funcionários que fazem por medo. Não, se eu não fizer, meu patrão vai brigar comigo. Se eu não fizer, eu vou cair na geladeira, ele vai me deixar de lado, eu não vou ter oportunidade. Então faz pelo medo e não pela inspiração de liderança, em querer crescer mais dentro da empresa. O funcionário acaba jogando pelo patrão mandar, não por querer crescer e fazer a empresa, fazer o time prosperar mais. E aí vem essa daí que tu acabou de falar. O traquejo, né? Exatamente. O cara, não, Neto, vai varrer o chão. Neto, varre o chão, porque assim que os clientes entrarem vai estar tudo limpo e vai ser um ambiente mais agradável para eles. Não, mas o meu ramo não funciona esse tipo de comunicação. Então, o ambiente que o próprio dono moldou a empresa para aquele ambiente de ordem, de direcionamento muito firme, é o que ele acha que dá certo. E a mudança ela vai ser dolorida. Não é da noite pro dia que tu vai falar sorrindo com o funcionário e vai funcionar. Não vai. É uma mudança de cultura da empresa e comunicando isso todo dia. A mudança inicia no dono e depois isso vai se propagando com constância, vai moldando a cultura, né? Exatamente. Ô Ezequiel, compartilha um pouquinho com a gente a tua história. Como é que você foi para esse mercado né, para esse posicionamento da comunicação verbal e não verbal? Da onde surgiu esse interesse? Como surgiu? Bem resumidamente, quando eu estava dentro do ramo têxtil, era supervisor comercial e tudo mais, eu não gostava de vender. Não gostava. O que eu gostava? Era de coordenar ali, cuidar das coisas, ver as informações, ver dentro da empresa, ó, vendas, show. A gente tá vendendo legal, tá. Mas e o mix de produtos está equilibrado conforme a empresa? Eu gostava desses dados, dessa parte. Da parte burocrática por trás, tudo envolvendo vendas, mas não gostava de vender. E aí depois que eu saí do ramo têxtil, fui trabalhar com franquia de inglês, eu tive que vender pra caramba. Tive que vender mesmo. O ambiente te moldou. Não, eu tinha que vender, não tinha o que fazer. Não tinha, meta. era vender meta, tem que fechar tantos contratos, e aí a franqueadora disponibilizava treinamentos, aí eu fui fazer muito treinamento de venda. Então fui treinamento de venda mais, fui treinamento de experts na época, e aprendi sobre script de vendas. O que tinha ali no script de vendas? Só que eu aprendi o frio. Então o frio era o quê? Recepciona o cliente, faz a pergunta tal, conforme a resposta já pergunta aí, sabe? Era bem engessado. E aí não gostei, detestei vendas, detestei muito vendas. Quando eu fui vender de novo, né? A venda sempre estava ali, cara, sempre estava ali. Quando eu fui vender online, eu tenho que me posicionar melhor para vender. Então aí começou a entrar comunicação. Ainda não tinha ido para verbal, não verbal, começou a mudar um pouco de comunicação para atrair as pessoas. E eu fui fazer treinamentos para me desenvolver. Quando eu entrei nos treinamentos, eu vi que vendas tem tudo a ver com comunicação. E aí despertou interesse, comunicação verbal, não verbal, oratória, como falar, o que falar, como se posicionar. E aí eu comecei a despertar muito interesse por essa área. Para quê? Para ter um resultado melhor em vendas. Então o interesse dessa área toda foi para quê? Para eu aprender a vender melhor. E no final das contas eu descobri que eu gostava muito de vendas, só que por conta da comunicação. Que daí eu me apaixonei por comunicar, por ensinar e principalmente por... Eu sou bem analítico e a comunicação, principalmente a não verbal, ela é um joguinho, cara. Então, tipo assim, ó, tô aqui analisando o Neto, se ele tá interessado na conversa ou não tá. É quase assim automático hoje para mim.
Eu não julgo mais a pessoa, porque no começo vira um vício. Penso, será que ele tá gostando, cara? Não, eu vou fazer uma pergunta intencional, e tem disso na comunicação. Vou fazer uma pergunta intencional para ler a expressão dele e ver se ele tá gostando, eu acertei o rumo da conversa. Eu acho interessante que tu tá falando sobre a questão de como eu estou me portando, porque o fato de eu estar parado, em silêncio, vocês dois estão me analisando se eu estou prestando atenção ou não. E eu não tô fazendo nada. Eu tô olhando pra ti. Você acha que pra não ti. tá fazendo nada? Isso, exato. por isso que eu Você falo. acha? O que a gente tá conversando é que assim, ó, eu sou uma pessoa leiga entre vocês dois e eu não tô fazendo nada. Eu tô prestando atenção, é pra vocês dois tem uma forma de comunicar não verbal. Tu sabe que eu gosto muito dessa parte da comunicação não verbal. Eu aprendi ao longo da jornada que o empresário na consultoria, ele me revela muito mais pelo não verbal do que pelo que ele tá me falando ali. Aham. Demais, demais. E como vem assim, a fala é uma coisa e a comunicação não verbal tá falando o oposto. E aí, com isso, tu consegue saber para onde tu vai conduzir a conversa. Aí que tá a chave. Porque uma coisa é tu saber, pô, ele não tá gostando do que eu tô falando, ou às vezes tu pensa assim, ó, o que ele tá falando tem um pezinho que talvez não seja verdade. Então, ou eu aprofundo o assunto para descobrir o que é o fato daquela verdade ali, então eu posso aprofundar, fazer mais perguntas, ou eu vejo, poxa, o Neto não tá gostando do teor da conversa. Eu vou mudar. E aí eu mudando, poxa, ele ainda continua não gostando, vou mudar de novo. Porque eu preciso que ele goste, porque eu tô tentando fazer um contrato, tô tentando convencer ele a investir na minha empresa. Então, tem muito isso dentro do corporativo de investidor. Lidar com eles dessa forma, saber se eles estão gostando ou não. O mais difícil dizem que é os chineses, né? Que ele fica a reunião toda parada aqui. E aí no final ele fala gostei ou não gostei e acabou, levanta e vai embora. Então tem muito disso. E a pessoa que sabe um pouco ler o não verbal, ele sabe como conduzir a conversa ou não. Porque não adianta só tu saber ler. Precisa o quê? Tomar ação com isso. Eu tenho informação, agora o que eu vou fazer com ela? O meu era muito mais fácil, sabe como? Quando eu lido com o cliente, normalmente que você tem homem e mulher. Porque a mulher ela é mais expressiva pra mim, que sou leigo. O homem, ele é mais neutro. Então a mulher, ela tem mais traquejo pra tá mostrando que tá ou não tá. Se ela tá se sentindo bem, se ela tá se sentindo confiante no que eu tô falando, no meu trabalho. O homem, pra mim, é mais fechado. Tu encontra essa média assim? Essa realidade do Neto, de que a mulher ela acaba sendo mais expressiva, é o que tu vê nos teus treinamentos? Médio, assim, de 50-50. O que acontece? Às vezes a mulher quer tomar decisão mais do que o homem. Isso eu vejo bastante. A mulher é mais decidida do que o homem. Desculpem, os homens estão mais... A mulher ela é mais decidida do que o homem. Então, quando chega para negociar, para investir alguma coisa, Certo. a mulher ela já tomou a decisão e ela vai o quê? Tirar dúvidas, colocar algumas condições, e o homem já é um pouco mais desconfiado. Então, por isso que a mulher entrega mais. Por quê? Para ela já tá mais decidido. Ela já sabe o que ela quer. Tu falando isso agora, eu comecei a lembrar, eu acho que a cada 10 empresários homens que fecham comigo, pelo menos 8 fechou porque a mulher tava junto e mandou fechar. É isso, Entendeu? entender. Isso que eu Então, falo. A mulher, ela vai mais demonstra. decidida. Ela demonstra. Ela vai mais decidida. E o legal, quando vai fazer negociação com um casal, isso eu aprendi em vários treinamentos e vivendo na prática. Eu sou homem, então sentou um casal aqui. A gente vai fechar um contrato de um treinamento. A minha primeira conexão é com ele. É com o homem. Porque é de homem para homem. Uhum. Se a minha primeira conexão for com a mulher, se eu voltar para a mulher e falar com ela, ele pode se sentir muito desconfortável. Eu acabei de perder a venda. Acabei de perder o negócio, acabei de perder o investidor. Normal. Agora, se eu tenho a permissão do homem naquele momento, aí eu posso me direcionar para a mulher. Então, cheguei aqui na frente... Nisso estás falando, às vezes eu já tive a sensação também o seguinte: ela embarca, tu fez a abertura com ele, ela embarca muito na conversa, porque ela tá interessada, ela já tá decidida, e às vezes a conversa tá tão embarcada aqui que ele começa a ficar desconfortável. Sim. É isso aí, ó. Tem que ir fazendo a manutenção ali também, né? Exatamente isso. Eu me perco nisso. Eu já perdi cliente nisso, em que o homem falou assim, tava sendo advogado da minha esposa, não meu. E quem veio pra te contratar fui eu. Exatamente, e acontece muito. Então, o empresário, o advogado, como tu citou de exemplo, eu tô aqui com um casal. A minha primeira conexão é com a pessoa, o homem. Eu, homem com homem. Quando a mulher é ao contrário. Quando a mulher é a mesma coisa. Então, se eu sou mulher e veio o casal, a minha primeira conexão é com a mulher. Primeiro eu conecto com a mulher. Agora, se eu tenho a permissão dele, tô aqui. Tô falando com o Thiago. Só que quem decide é o Neto.
Tô falando com o Thiago porque o Thiago conectou comigo e eu precisei conectar com ele. Aí o Thiago faz o quê? O que tu acha? Aí, ele dá abertura, ele vai dar sinais. Ou o sinal ele vai perguntar, ou ele só vira a cabeça. É linguagem não verbal, ele dá aquela olhada pro lado. Para quê? Porque ele precisou do quê? Da aprovação da pessoa que tá pro lado. Entendi. Aí entrou linguagem não verbal total. Às vezes tu nem vê. É o joelho embaixo da mesa, é a mão só cutucando a perna, porque precisa da aprovação da outra pessoa. Aí tu tem o quê? Uma prévia autorização para quê? Não, fala aqui com ele. É ele que vai decidir, resolve aqui com ele. E se eu continuar na outra pessoa, eu perdi o negócio.